Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento, respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente. E agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. A jornada de João e Mário. João é um importante empresário, mora em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Enquanto isso, em bairro mais pobre de outra capital, vive Mário. Num belo dia, João deu um longo beijo em sua amada e fez silêncio à sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações. Após tomar o café com a esposa e os filhos, João levou-os ao colégio e se dirigiu a uma das suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com um sorriso os funcionários, inclusive Dona Teresa, a faxineira. Tinha ele inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reunião com vários departamentos da empresa, contatos com fornecedores e clientes. Mas a primeira coisa que disse para sua secretária foi: calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, ele foi para casa curtir a família. À tarde, tomou conhecimento que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar da sua calma, ou talvez por causa dela, conseguiu resolver tudo o que estava agendado para aquele dia. Como já era sexta-feira, João foi ao supermercado e voltou para casa. Saiu com a família para jantar e depois foi dar uma palestra para estudantes sobre motivação para vencer na vida. Enquanto isso, em um bairro mais pobre de outra capital, vivia Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar jogar sinuca e beber com os amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo seu tinha lhe oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico, mas ele se recusou, alegando não gostar do tipo de trabalho. Mário não tem filhos e está sem uma companheira, pois sua terceira mulher partiu dias antes, dizendo que estava cansada de ser espancada e de viver como um inútil. Ele estava morando de favor num quarto imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas, jogou, bebeu, até o dono do bar pedir para ele ir embora. Ele pediu para pendurar a sua conta, mas o seu crédito já havia acabado. Então arrumou uma tremenda confusão e o dono do bar o colocou para fora. Sentado na calçada, Mário chorava, pensando no que havia se tornado a sua vida. Quando seu único amigo, o mecânico, apareceu após levá-lo para casa e curando um pouco o porre, ele perguntou a Mário: diga-me, por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo dessa maneira? E Mário então desabafou: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum, tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente, por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo, chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo da mesma forma. Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até está hoje? Um grande empresário e um grande ser humano. E João, emocionado, respondeu: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, por falta de condições, eu saí de casa, decidido que não seria aquela vida que queria para mim e minha futura família. Tinha um irmão gêmeo chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo da mesma forma. Moral da história: o que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro, e sim a maneira com que você vai reagir a tudo o que aconteceu. Sua vida pode ser diferente. Não se lamente pelo passado. Construa você mesmo o seu futuro. Autor desconhecido. Essa história ela é bem interessante.
ela nos traz uma reflexão bem interessante com como cada ser humano enxerga a situação de uma maneira, né? A gente sempre fala aqui, né, várias vezes a gente tem dito que cada um tem um risquinho no dedo e cada um enxerga a vida de uma maneira. Na história aqui, essa história eu acho ela bem interessante porque são irmãos gêmeos, né? Tem-se aquela ideia de que os gêmeos têm os mesmos tipos, têm a mesma atitude, têm os mesmos sentimentos, né? Um tá chorando, o outro sente, aquela coisa toda. Percebe que são irmãos gêmeos, né? Que teoricamente deveriam sentir ali muito próximo do que o outro, né? Que é o que algumas pessoas dizem, mas percebe que os dois nasceram no mesmo momento, então quer dizer, não tem aquela diferença de idade, né? Que às vezes a gente tem essa má impressão. Ah, mas com o meu irmão mais velho, na época dele era diferente, agora comigo é diferente. Então percebe que os dois cresceram com a mesma idade, sendo gêmeos, óbvio que os dois cresceram com a mesma idade. E aí percebe que todo o acontecimento, cada um fez o uso daquela situação de uma maneira. Um enxergou aquilo de uma maneira extremamente derrotista e motivo do seu fracasso, né? Uma desculpa para o motivo de eu não sou capaz de realizar as coisas porque olha como eu fui infeliz na minha infância, olha como a minha infância foi uma infância sofrida, olha como eu sou uma vítima, olha como eu não consigo as coisas. E o outro pegou exatamente a mesma situação e falou, eu não quero isso para mim. Se eu não quero isso para mim, então eu vou vivenciar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para ser um outro tipo de pai, para mim ter uma outra família, para mim ter uma outra forma de vida. Então, nesse momento, a gente percebe que qualquer situação que acontece na vida da gente, tudo depende da forma com que a gente olha. Aquilo pode ser construtivo, como aquilo pode ser devastador na vida da gente. A gente tem a todo instante a possibilidade da escolha de que forma que você vai usar aquilo para a tua vida, de uma maneira, para me impulsionar, né, como um exemplo positivo ou como um exemplo negativo. Muitas situações que acontecem na vida da gente, elas vêm justamente para nos forçar a nos desenvolver em alguma situação que a gente se sente acomodados, né? Eu sempre digo, né, que a gente deve, que as coisas ruins que acontecem na vida da gente tem um motivo para um desenvolvimento maior da gente, né? O budismo fala isso, que a gente deve agradecer aos nossos inimigos, a gente deve agradecer às situações que nos trazem sofrimento, porque são essas situações que nos fazem enxergar aquilo que a gente tem para ser melhorado, que nos fazem enxergar os nossos limites, que nos fazem enxergar aquilo que a gente ainda tem para ser desenvolvido na gente. Claro, todo instante temos a opção e a escolha de querer ou não, né? Porque uma outra coisa interessante, né? Percebe a situação do Mário, que estava lá, né, enchendo a cara, brigando, não sei o quê. Veio um amigo e ofereceu, poxa, você está numa situação complicada, quer ser meu auxiliar, quer me ajudar na oficina? E percebe que foi uma escolha dele. Não, eu não quero, eu não me dou bem nesse tipo de emprego. Então, só com essa frase, você já percebe que quem que está sendo o grande vilão da vida dele? Quem é que não está dando oportunidade para ele? É o exterior? É a história do pai? É a vida que foi mal comigo? Ou é você que não está querendo se predispor a colaborar para o que a vida está te trazendo, o que a vida está te oferecendo neste momento? Muitas vezes, tem situações que a gente realmente não quer. Eu falo, né, vivo brincando aqui, ultimamente, inclusive, eu tenho falado isso com grande frequência, como eu queria ganhar na Mega Sena para não precisar trabalhar, que maravilha, mas se quer eu jogo, então eu não posso nem querer reclamar, né? Já é difícil ganhar na Mega Sena, achar o bilhete premiado nem se fala. Então, quer dizer, se a gente quer uma alteração, se a gente quer uma mudança na vida da gente, não existe receita de bolo, minha gente. A receita não existe, na verdade não existe milagre, que eu queria dizer. A receita é clara. Você tem que agir. É você que tem que permitir com que a vida te auxilie. Não adianta você ficar como o Mário. Meu pai me batia na minha mãe, eu tive uma vida miserável. Por causa disso, a minha vida hoje é miserável. Pera lá, o que você está fazendo para mudar isso? O que você está fazendo para alterar essa situação? Sentado reclamando, enchendo a cara?
percebe que não está adiantando absolutamente nada, né? Ao passo que o irmão percebe o quanto ele era generoso, né? Um cara que tem várias empresas, você já pensa, o cara é pedantão, o cara é arrogante, né? O cara não vai falar nem com a faxineira. Não, ele fazia questão de conversar com um por um, fazia questão de atender todo mundo bem, com educação, tratar bem a sua família, parar na hora do almoço, fazer a sua parada do lanche. Ou seja, é absolutamente não combina com aquele estereótipo que a gente imagina de um grande empresário, né? Que a gente tem mania de colocar rótulos, né? Então o grande empresário, nossa, ele tem grandes empresas, então ele é uma pessoa arrogante, ele tem muito dinheiro, ele não vai falar com o pobre. A gente rotula muitas pessoas, né? E percebe que tudo isso, né? E a situação que ele viveu na vida dele, ele simplesmente utiliza isso como força motriz para que ele trate bem as pessoas, para que ele seja educado. E aí vem o que a gente sempre fala: a vida, ela te dá aquilo que você dá para ela. É uma receita infalível. Às vezes pode parecer simplista demais, dependendo da situação que você está vivendo na sua vida. Você deve estar pensando, nossa, falar aí é fácil, vem viver no meu lugar para você ver como é que é. De fato, como diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia do ser o que é. E se você está vivenciando essa situação na sua vida, tenha certeza, ela tem um motivo de ser e você é o grande responsável por ela. Imagina! Que absurdo é esse? Tá maluca? Que eu vou querer essa situação maluca na minha vida? Vou querer essa desgraça toda na minha vida? Tenha certeza que eu falo que a pontinha da linha desse novelo foi uma série de atitudes suas que fizeram com que a situação chegasse onde ela está hoje. Tudo. O cara de sucesso, o cara que é feliz, o cara que se sente fracassado, todo mundo, como diz uma propaganda que passava uns anos atrás de um carro, você fez por merecer. Você recebe aquilo que você planta para a vida. Pode parecer uma frasezinha meio piegas, né? Você colhe aquilo que você planta, mas é a pura realidade. Por mais absurdo que isso possa parecer aos olhos de algumas pessoas, principalmente aqueles que estão vivenciando situações não agradáveis em suas vidas. Mas se você está vivenciando esta situação, foi você que plantou. Imagina, eu queria ser assaltado. Com certeza você teve algum tipo de atitude emocional anterior a esse fato que te levou a te deixar exposta, né? Porque o que é o assalto? O assalto é você deixar, você não tomar, internamente você não toma conta de você mesmo, você meio que se deixa aberto, qualquer um chega e faz o que quiser, e aí as pessoas vêm e levam embora mesmo. Isso tem até um quê energético, isso é uma história completa, isso já é um assunto para uma outra ocasião. Mas absolutamente tudo que acontece na vida da gente, a gente tem grande parcela na situação de responsabilidade. Eu não gosto de usar a palavra culpa, porque a gente usa a palavra culpa no sentido de se violentar, né? De punição. E uma coisa muito importante, né? Tudo bem, eu falei que é uma responsabilidade, né? Você tem uma parcela de responsabilidade na situação que você está vivenciando hoje. Ninguém acorda de manhã falando, vou me sacanear hoje. Hoje vou acordar, né? Hoje eu vou fazer de tudo para acabar com a minha vida. Ninguém faz isso. Mesmo aquele que está pensando em suicídio, que está, né, no fim do mundo, né, reclamando, né? Eu falo que eu acho que o ápice do desespero humano é você pensar em acabar com a sua vida, na minha opinião. Mesmo nessas situações, você tem como reverter. Você tem como reverter o jogo. É possível, mas para isso basta querer e acreditar, em primeiro lugar, né? Como o João e o Mário, os dois vivenciaram a mesma situação, entre aspas, sofrida, tiveram a mesma infância, né? Sofrida. Um fez o bom uso, o outro fez o mau uso. A situação foi a mesmíssima. Então percebe que não tem... eu gosto muito dessa história porque ela exemplifica bem a diferença das situações na sua vida, ser construtivas ou não, é a forma com que você vai olhar isso, né?
quem nos acompanha, a gente está falando aí um pouquinho aí de olhar a vida com simplicidade, olhar os fatos como eles realmente são e tirar daquela situação o teu aprendizado, olhar racionalmente na situação e perceber: estou fazendo pirraça emocional? Estou sendo preguiçoso? Estou querendo conforto? Estou me mantendo aqui acomodado? Estou querendo demais? Estou indo com muita sede ao pote? Estou querendo ser mais do que eu posso? Eu estou querendo exceder os meus limites? Isso é muito importante, né? E quando eu digo que você tem uma parcela de responsabilidade naquilo que você está vivenciando neste momento, eu não quero dizer para você falar: poxa, tá vendo como eu sou? Olha, além de tudo, eu que sou responsável, tá vendo? Não é isso, minha. Não olha com esse olhar destrutivo, porque você vai continuar cavando o buraco. Tá vendo? Eu ainda tenho parcela, minha vida tá um horror e eu ainda sou ocupado. Tá vendo? Eu não vou ter jeito nunca. Não, gente. O convite que eu faço aqui é que você possa observar, já que eu estou aqui porque eu tenho responsabilidade, então agora eu quero sair daqui. O que eu posso fazer para sair daqui? Percebe? Então, assim, não estou querendo jogar mais areia, mais pá no buraco. Não é isso, cavar mais buraco. Não é isso, muito pelo contrário. Quero te ensinar a sair desse buraco. E como é que você sai desse buraco? Em primeiro lugar, acreditando que você pode sair dele. Tomando coragem, acreditando que você é capaz, acreditando que você pode sair daí. É possível, sempre é possível. Veja a história do João e do Mário. Um é extremamente rico, o outro extremamente pobre, porque cada um deu um fim, um construtivo, o outro destrutivo a uma situação. Então, essa situação que tem na sua vida, você pode sim transformá-la numa situação super positiva e construtiva na sua vida. Mas o primeiro passo é acreditar que é possível, acreditar que você é capaz, acreditar que a solução não é impossível, porque nada é impossível na vida, até porque nada é eterno. Nem esse corpo que você está usando neste momento, para aqueles que têm corpo, aqueles que estão encarnados, nem aqueles que estão desencarnados, essa aparência visual que você está tendo agora, ela muda. Não existe nada eterno, nada é para sempre na vida. A única coisa que é para sempre é o seu existir. O fato de você existir. Agora a forma, as situações, o bem material, nada, os amores, os contatos, nada disso é concreto, nada disso é eterno. A única coisa eterna é você, são as suas lembranças, né? Então, se essa situação tá maluca, né? Está vivendo uma situação maluca na sua vida neste momento, pense que ela vai passar. Quer você queira, quer você acredite, quer você não acredite, ela vai passar. Da mesma maneira que aqueles que vivenciam neste momento momentos maravilhosos também vão passar. Nada é para sempre. Nossa, poxa vida, eu sabia que toda vez que acontece uma coisa boa minha, ruim, uma coisa boa comigo, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Você que está dizendo. Eu disse que esta situação boa neste momento vai passar. Pode vir outra melhor. Né? Por que a gente já pensa logo? Ai, tá vendo? Vai acabar, eu vou passar, Percebe? Como a gente tem uma tendência a ser igual ao Mário? Né? Uma tendência a achar que tudo está contra mim, que tudo está querendo, o mundo está querendo me sacanear. E aí o que acontece com a vida da gente? Óbvio. Praticamente é 1 mais 1 igual a 2. Se você acha que vai ser uma caca, tenha certeza que será. Então o convite que eu faço hoje para vocês é que vocês possam, de uma maneira equilibrada, né? De uma maneira não é porque eu estou falando isso hoje e a gente tem uma outra mania que a gente tem. Eu já sei por que eu estou errando, agora eu vou fazer já assim. E aí você já quer que no dia seguinte você já mude a forma de pensar. Existe um processo. Do mesmo jeito que você tem a certeza que você hoje é fruto de todas as suas experiências vivenciadas até o momento. E a todo momento a gente está em mudança. Né? Para quem vive de energia, a energia muda. Para quem tem o corpo humano, o sangue muda cada não sei quantas horas, todo o nosso sangue do nosso corpo é renovado. Então a gente está em constante mudança. Então, acredite que você está indo como é que fala?
um destino de uma mudança, mas de tempo ao tempo, né? Porque senão a gente começa a achar, tá vendo? Isso, perfeito, Lu. É gradativa a mudança, não é da noite pro dia. Não é, né? Não é do dia para a noite que eu saio do mar e viro João, assim, automaticamente, né? Bem, não, eu ia falar bom seria, mas eu não sei nem se bom seria, porque a gente não ia vivenciar, não ia ter graça, não ia dar valor para as coisas, né? É gostoso o caminho, né? O caminhar, o evoluir, isso é prazeroso, né? Isso é gostoso. Eu sou uma pessoa que quem me conhece, eu falo essa frase bastante, que eu gosto de ver as engrenagens do universo se encaixando na vida da gente. Né? Situações que a gente vivencia e você fala, meu, o que eu fiz de errado? Por que eu estou merecendo isso? Aí lá na frente, depois que a situação passa, você fala, putz, se eu não tivesse vivenciado aquilo, olha, hoje eu não teria essa capacidade aqui nesse momento. Então, absolutamente tudo na vida a gente pode enxergar de uma maneira construtiva. Então, um convite reflexivo é que você possa ser menos Mário e ser mais João na nossa história, né? Por pior que seja a situação que você tenha vivenciado, que você consiga fazer um bom uso, um uso construtivo na sua vida. E aqueles que estão vivenciando uma situação não tão prazerosa, que você possa acreditar que é possível você sair dela, que é possível sim ir em busca de algo melhor. E aqueles que estão vivenciando uma situação boa, que é possível ainda melhorar mais ainda, né? Sempre é possível. Para que tudo seja possível, precisamos acreditar e agir. Não adianta também ficar sentada no sofá, olhando para a televisão e achando que, né, tudo vai resolver-se naturalmente. Claro, tem o tempo, de fato, em dado momento as coisas andam. Mas se a gente puder colaborar e se desenvolver nisso, né, usar o dom que a vida está nos trazendo para que a gente se desenvolva e cada vez mais se engrandeça, é muito mais positivo e salutar. Dá uma mãozinha para o universo, né? Mas como eu sempre digo aqui, nós não estamos aqui querendo ditar verdades. O nosso objetivo aqui é trocar informação, é trocar ideias, para que na hora que você ouça uma frase ou uma ideia, você pensa, poxa, olha, eu vou tentar fazer isso, isso e isso na minha vida. Esse é o objetivo. Porque a única pessoa que tem a verdade neste mundo é você. A sua verdade, essa é a única verdade válida. Se a sua verdade vai validar outras verdades, é uma escolha sua. Mas a única verdade existente no planeta é a sua verdade. Como disse Mestre Jesus, para aqueles que o conhecem, uma das falas dele fala, conheça a verdade e ela libertará. E ela te libertará. Que verdade? A sua. Acredite na sua verdade. É isso que eu gostaria de dizer hoje. Então vamos neste momento encerrando a reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigado pela participação de todos. A reflexão dessa semana, que possamos prestar atenção na nossa vida, de que forma que estamos utilizando as situações que acontecem na nossa vida. Como João e Mário da história, que a gente possa ser mais João do que Mário, ou seja, que a gente possa olhar as situações na nossa vida de uma maneira mais construtiva. Mas como eu sempre digo toda semana, que você exercite essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses teus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua harmonia e desenvolvimento, paz e alegria de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço a todos que nos auxiliaram para a realização da reunião desta noite. Muito obrigado. Agradeço a todos pela participação, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação e até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma boa noite.